Olá, investidor. Meu nome é Wagner Cartano, dia 27/9/2017, 17 horas e 11 minutos. Começamos a gravação do programa Radar, com uma movimentação muito interessante aqui na imagem. Temos aqui o gráfico diário do Ibovespa, sempre começamos por ele. E eu venho comentando desde a semana passada que nós teríamos como alvo primário desse movimento corretivo, nós teríamos essa linha de tendência de alta que carrega o mercado desde julho. Então, se nós marcarmos aqui com uma elipse esses pontos onde a LTA foi respeitada, a gente encontra o primeiro ponto aqui exatamente no dia 7/7. Depois, o mercado tocou no final de julho nessa região, exatamente no dia 28. Ele voltou a tocar entre os dias 10 e 11 de agosto. Depois, de novo, aqui eu não vou colocar a telip para não ficar repetitivo, no dia 18. E agora, na sessão de hoje, ele faz o mesmo movimento. Então, um movimento considerado altamente improvável, como muita gente comentou. Mais uma vez, aí estávamos certos, o movimento foi materializado e o alvo foi atingido. Então, bacana, muito bonito. E agora? Agora, pessoal, é o seguinte, nós temos já o quinto dia cuja máxima é mais baixa que o pregão anterior e boa parte desses dias a mínima também. E nós temos um alvo tocado. Nesse caso, o mercado ele tem dois caminhos aqui. Ou essa inflexão, ela foi... esse movimento ele foi atingido, a gente pode ter uma inflexão de preço, uma reversão, a volta da força compradora, mesmo porque o mercado atingiu o alvo e está fechando agora, né? Os últimos negócios estão fechando no leilão acima da média de 21, ok? Ou o mercado amanhã mergulha e agride aqui essa linha de novo. O que a gente pode fazer, eu fiz isso já no índice futuro, eu vou repetir aqui no gráfico do Ibovespa. Colocar aqui as retrações de Fibonacci. Esse ponto aqui, 70.516, né? Eu gosto de deixar detalhado aqui. E esse outro, 76.420. Então, a gente tem ali as retrações de FIBO. O mercado veio até a retração de 50%. Tinha um pequeno topo aqui anterior, mas de força mediana, nada relevante, tocou. Então, assim, o mercado poderia vir tranquilamente até a retração de 38,2, agredir essa linha de novo, como ele pode fazer um movimento amanhã de retorno da força vendedora. Isso deve depender de petróleo, metais, do cenário externo, da política, enfim. Então, nesse momento, é muito difícil a gente prever o que vai acontecer amanhã. Teoricamente, teríamos continuidade da baixa. Eu acho que teria ali uns 60%, 65% de chance da queda continuar e uns 35%, 40% de movimento de compra. Mas, enfim, amanhã estudaremos. Para quem interpreta isso daqui como um topo duplo, o alvo seria 70.500 pontos. Então, o mercado viria até abaixo desse topo anterior aqui. O que a gente percebe é que nós não temos mais uma correção no tempo, tem uma correção no preço. Então, tem, como eu comentei ontem, tem urso na área mostrando as garras. Mercado futuro, eu sempre comento com vocês o que eu fiz na sessão. Hoje nós tivemos uma máxima a 75.035, a 74.800 eu aumentei minha venda de 2/3 para 75% do meu lote integral. Acho que acertamos, né? O mercado está 74.80, está mais de 700 pontos, 1% abaixo do ponto onde nós agredimos aqui o mercado na venda. E ele fez algo parecido, né? Ele chegou a trabalhar abaixo do topo de fevereiro, 73.680 anterior, e ele foi bem pertinho aqui
da região de 73,335, que era a retração de 38,2% de FIBO. É interessante notar aqui que o mercado deixou sombra inferior. Então ele quase tocou esse ponto, ele fechou acima desse ponto aqui no gráfico diário, inclusive acima da retração de 50%. Porém, ainda estamos aí no movimento de negócios, né? O mercado negocia ainda, né? Com a venda 1.419 contratos, a compra 254. Então tem um pouquinho mais de pressão de venda aqui. Ele está caindo um pouquinho, estava 74,100 agora há pouco. Então eu mantenho minha venda, não saí. E amanhã veremos. Eu acredito mais no movimento da continuidade da queda. E mais uma vez, para quem interpreta isso aqui como topo duplo, o alvo seria 71,120 ou pelo menos aqui 71,415. Mas essa região é uma região que concentra a média, duas retrações de FIBO, topo anterior. Quem está vendido tem que ficar atento ou até para realizar lucro e pensar numa possibilidade de entrar na ponta compradora. Ok? E observando um gráfico de 30 minutos, essa linha de tendência de baixa, o mercado tentou duas vezes ontem, uma vez hoje, romper essa linha, fazer um movimento comprador, só que ele não conseguiu. A gente vê aqui que a venda agrediu forte, né? Aí o mercado simplesmente fez um movimento de queda muito forte e agora está fazendo um repique até a média de 21. Então isso daqui seria simplesmente um repique dentro do movimento de baixa, né? Eu vou deixar esse gráfico aqui um pouco mais limpo. Então eu vou apagar esses pontos aqui abaixo para deixar com menos pontos aqui de inflexão. Então eu vou deixar os pontos aqui acima, né? Sempre é bom trabalhar com o gráfico mais limpo possível aqui. Então isso daqui foi um fundo importante nessa região aqui, marcado no dia 8/9, 73.540. Né? Foi mais ou menos onde o mercado veio. E ele segurou. Pessoal, trabalhando de forma extremamente técnica, eu traço FIBO, né? 75.035, 73.405. Não, o mercado simplesmente veio até a retração de 50% entre o fundo e o topo e até a média de 21. Então seria um repique dentro do movimento de baixa, ok? Então mantenho minha venda. Hoje eu aumentei para 75% da posição. Olhando o dólar, né, como sempre, quando eu comentei sobre compra aqui no Visão Técnica, exatamente nesse dia foi alvo de críticas, justificaram uma série de coisas. E eu fui cantando o movimento, pessoal, movimento limpo, técnico. Primeiro o dólar adentrou aqui nessa linha de retorno, depois rompeu 3.138, rompeu 3.150, que esse fundo marcado dia 21 e marcado dia 21/7, 28, 24/8. Aí o mercado fez um movimento aqui de retração para depois fazer expansão, né? Até dá para fazer uma espécie de triângulo aqui, que é um padrão de continuidade. O mercado acumulou para disparar. Ele rompeu o pivô a 3.156, deixou as médias para trás, né? Essa linha de tendência de baixa também, as médias se cruzaram. Ontem ele bateu 3.176.500, que era o fundo aqui do dia 16, né? Perto da quinta-feira negra. E ele conseguiu hoje, através de um gap aqui, provavelmente um gap de fuga, né? Porque sendo aquele gap de fuga, gap diária, porque é uma região aqui de congestão, onde ele teria toda essa bagunça aqui no gráfico que vem desde fevereiro para conseguir romper. Então, a partir do momento, eu vou até movimentar esse gap para cá.
a gente pode talvez interpretar isso daí como um gap de fuga, né? Uma vez que a máxima de ontem foi 3176,500 e a mínima 3181. Então talvez seja um gap de fuga. Muita gente me questionou se esse gap aqui não seria, o mercado não voltaria para fechar, mas até pela distância das médias e por romper uma região de fundo anterior muito relevante, é mais para um gap de fuga do que um gap de área que ele voltaria para fechar. E o volume nos últimos 3 dias está ascendente. No dia 25 já foi acima da média, dia 26 acima da média, maior que o dia 25, e hoje ele ainda vai negociar até às 18, o volume já está bem acima da média, formando um pico aqui, mostrando convicção nesse movimento. Então, gap de fuga acompanhado de volume, ele ganha relevância, ele ganha corpo, ele ganha força na sua leitura. E o que o dólar faz nesse momento aqui? Ele faz novamente um movimento de retração. Então ele expandiu, deixou o gap, retraiu teoricamente para romper isso daqui e seguir em alta, né? Então a gente pode até colocar um gráfico de 60 minutos aqui. Essa região era uma região de resistência de fato, né? 319151. A gente pode até marcar aqui na imagem, né? E colocar 3191,500 e colocar acima dos preços aqui. E é uma região que o mercado rompeu, voltou, está trabalhando sobre ela aqui. E um próximo alvo aqui para o dólar, 3.212. Né? Então, a gente coloca aqui o 3.212 e trabalha como uma projeção caso a tendência de alta do dólar se mantenha. Então, amanhã vale a pena ficar de olho no como é que vai estar o dólar lá fora em relação ao euro, ao iene também no Japão. E se o movimento for mais forte, o alvo final, assim, mais otimista do movimento seria 3.260, que seria essa região aqui. Seria um alvo final da operação, assim, caso tudo der certo para os compradores. Então, nesse momento, a gente já começa, talvez, perceber aqui um ombro, cabeça, ombro invertido maior aqui, sendo essa região a cabeça, isso aqui os ombros, alguma coisa do tipo. Mas é uma figura, teoricamente, simétrica aqui, que ela remete a um alvo final, possivelmente a 3.260, mas já está com lucro bacana, tem que ficar sempre esperto, atento para não devolver. E aí, vindo para a carteira, eu tinha comentado com vocês que eu estou bem atento aqui a BR Foods, né? Ela tem um eixo de W a 46,92 e que essa linha de tendência de alta seria uma referência para mim. Hoje o mercado foi abaixo dela, só que ele veio no topo anterior, que era 45,10, e respeitou a média de 21 e está fechando acima da linha. Então eu não estopo a operação, então eu mantenho a minha compra, mantenho ali a posição integral na compra dela. Então ela foi lá, respeitou, deixou sombra inferior, é relativamente beneficiada pelo dólar, então a princípio está tudo certo aí para BR Foods. No caso da JBS, é apoiada pelo dólar no pregão de alta, 0,84, num pregão de forte baixa para o restante. Respeitou aqui, fechou acima da região das médias que estão justapostas, né? Então a expectativa de rompimento de 8,64 para a ação continuar uma tendência ascendente. Né? Qualquer desdobramento que venha do BNDES, polícia, prisão, venda de ativos vai impactar no papel aí. Então ela está seguindo o fluxo, mas um pouco mais alheia em relação ao mercado. Pessoal, falando da JHSF, hoje ela fez um movimento limite para a posição que a gente tem, que é um retorno até a média de 21. Então, caso ela se mantenha aqui acima da média de 21, nós mantemos a posição comprada. Caso ela mostre fraqueza aqui, a gente pode pensar em sair da posição e realizar lucro. Então, é um ativo que eu vou estar de olho. A JBS e a BR Foods me preocupam muito pouco para os próximos dias. A JHSF já não. Ela saiu de 8,47 para 2,22. Então, a gente está falando 2,47, né? Foi a máxima aqui no dia 20.
a gente está falando em aproximadamente 10% de baixa. Então tem que ficar atento aqui. Essa troca de volume ela foi seguida por uma situação de baixa, teoricamente até a média está tudo certo, mas ela não pode mostrar fraqueza e cair mais, senão de repente vale a pena sair e observar um outro papel, já que nós temos um lucro aí na operação. Ok? Como de praxe aqui falando de Petro 4 e Vale 5. Né? Pessoal, Petro é aquilo que eu falei ontem, se tivesse o papel desde quando ela não conseguiu passar o 15,87 aqui no dia 25 eu realizaria lucro. Eu tenho um amigo meu, um ex-aluno, que tem um caminhão do papel, ontem eu já falei para ele, anteontem para vender, e é aquela história, né? Não conseguiu passar resistência, rompimento falso uma vez, rompimento falso 2, né? Ela viria até essa região, comentei com vocês ontem, possivelmente até a média, né? Então, não fechou na mínima, mas ela tá com uma força vendedora aqui, predominante, aquela coisa toda. Então, eu até comentei ontem que eu realizaria lucro e poderia pensar até numa posição short no ativo. Né, olho vivo no petróleo, desdobramentos em relação ao governo. Falando de Vale 3, ela veio até a mínima do dia 25, né, foi aos R$31, foi a 31,03. Teria um alvo a 35,4 na teoria, por essa figura aqui fazendo um espelhamento por simetria. Quase foi aqui, mas respeitou a mínima e deixou sombra inferior, fechou em alta. Então, vamos dar uma olhada no minério amanhã, nos metais, as mineradoras em Londres, mas o caminho mais provável seria a conclusão da figura aqui desse objetivo. Ok? Dando uma olhada nos destaques aqui do pregão, acho que a gente poderia falar, vamos falar de CSN e de Tupi 3, né? CSN caiu muito, a Tupi 3 fechou na máxima, e falar de Usiminas, vai? Daí a gente encerra. Pessoal, Tupi 3 é uma ação que geralmente trabalha na esteira do dólar, né? Então ela já vem numa tendência de alta, corrigiu até a média, dólar em alta, papel subiu, é um papel que estava no meu radar nesse período aqui, na virada de junho para julho, para o pessoal do Top Trade 6.0, não entramos, deslanchou. Quem tem, acho que mantenha. De repente, quem gosta de rompimento poderia comprar em 18,50. Eu não pretendo comprar, está muito esticado. Não gosto de comprar ativo esticado assim em rompimento. Eu gosto de comprar, por exemplo, isso aqui, ó, que faz parte assim mais do meu perfil, eu me sinto mais à vontade. Você pegar uma ação fazendo um movimento parecido com esse, seria um setup que eu compraria, por exemplo, o ativo, né? Alguma coisa parecida com isso, né? Um triângulo. Pessoal, sempre se prenda no conteúdo educacional. A operação acaba sendo um detalhe, a operação tem sempre, ok? Então, um rompimento de triângulo com aumento de volume. Isso aqui é compra, né? Eu gosto mais desse tipo de setup, por exemplo. Falando de CSN e Usiminas para encerrar, pessoal, aquela história, desde aqui de cima eu estava cantando o alvo em 9,41, a ação já tinha batido, repicou, hoje ela foi até as médias, estão justapostas, bateu na retração de 38,2 de FIBO. Quem está vendido, é sempre interessante realizar pelo menos a metade do lucro quando atinge, por exemplo, um alvo como esse. Então isso aqui é só correção, ó. Até a retração de FIBO é correção. Ela foi abaixo, deixou sombra inferior e amanhã veremos, né? Tá em baixa, ela tanto pode fazer um repique forte amanhã como perder essa mínima e buscar 8,73. Então acho que estão 60% para continuar em queda, 40% para alta, mas vai depender muito dos metais. E nesse tipo de caso, realiza uma parte do lucro. Simples assim. E quem está de olho para comprar, vale a pena ficar observando. Por fim, Usiminas. Pessoal, movimento natural, saiu agora em maio de 3,60, foi a 9,50, subiu aí 200%, então está corrigindo, deixou shooting star. Me chama a atenção o forte volume nos dias de queda, então ela está apontando mais baixa pela frente. Perdeu a mínima de hoje, o pessoal mais corajoso que entra comprando stop e entra na venda, então ela tende a depreciação no curto prazo, ok? Espero que todo mundo tenha gostado, que os estudos tenham sido úteis, sempre feitos com muita atenção e seriedade, pessoal. E
Aí no mês de outubro teremos inúmeras novidades. Espero que vocês gostem. A gente está trabalhando forte com a equipe aí para proporcionar para vocês o melhor dentro de algo que é uma missão, muito além de um trabalho, que é de ajudar na educação financeira, formar investidores, porque um país com um número de investidores relevante é sinônimo de um país próspero. Por quê? Porque esse investidor participa da distribuição de renda do país e porque as empresas conseguem captar dinheiro mais em conta no mercado financeiro do que se fossem recorrer a bancos ou emissão de dívidas, ok? Então é isso aí, forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.